Copa Filmes. E faz tempo que a gente não faz uma Copa Filmes aqui no nosso canal. Pretendo retornar com elas aqui. E hoje vamos falar sobre os melhores filmes de terror brasileiro. Ou pelo menos os filmes de terror selecionados por quem fez a Copa Filmes aqui pra mim. Porque os filmes selecionados aqui não foram selecionados por mim. Foi por quem fez a lista. E se você quiser fazer listas Copa Filme pra mim, manda pra mim no meu Discord. Onde eu acho o seu Discord, Felipe? No link na bio do meu Instagram. Aliás, você me segue lá no Instagram? @profFelipeLeão. Me segue lá, entra no link da bio, vai ter lá meu Discord, clica e vai ter lá o indicações de react. Você manda pra mim lá todas as Copa Filmes e tier lists que vocês fizeram. Faz tempo que vocês não fazem tier list pra mim, por exemplo. Fizeram essa aqui, melhores filmes de terror brasileiro. E eu vou fazer aqui com vocês. Nesse momento, tá aí. Melhor filme de terror horror brasileiro. A gente vai fazer aqui o que a gente sempre faz, porque a gente não se submete às seleções alheias. Então nós vamos dar 3 embaralhadas. Eu sei que vocês são malandro. Vem aqui comigo. Cola, cola. Você sabia que tem 3 aulas lá do Introdução ao Cinema disponíveis gratuitamente pra você? É isso mesmo, a aula O que é uma teoria do cinema, parte 1, o cinema novo e a estética da fome, a primeira aula de 3 sobre cinema novo disponível lá no curso, e as mortes do cinema, o cinema natimorto. A primeira aula de uma sequência de aulas que eu tô fazendo daqui pra frente sobre as mortes do cinema ao longo da história. E todas elas você acessa na página do curso que tá na descrição aqui do vídeo. E é claro, tomar aquele gostinho pelo curso que te oferece 2 aulas novas todos os meses e mais de 50 aulas já disponíveis lá. É uma plataforma de streaming de aula de cinema. Faça parte. Vocês querem me condicionar a escolhas terríveis. Então vocês botam logo na primeira fase disputas absurdas. O que faz com que chegue na final um filme meio meia bosta. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? 3 embaralhadas como a gente fez agora e vamos começar. Tá aí. Eita! Vamos lá. Temos aqui Memória de um Estrangulador de Loiras, do Júlio Bressani, ou A Força dos Sentidos, de Jean Garret. Baita filme! São 2 grandes filmes. Aqui temos 2 grandes filmes. Entretanto, eu vou dizer o seguinte pra vocês. Memórias de um Estrangulador de Loiras é da fase do Bressani no exílio em Londres. E ele vai fazer justamente um filme irônico que subverte a lógica do slasher americano, do slasher do norte global, fazendo esse sujeito que mata loiras britânicas em sequência, sem exatamente um motivo muito estabelecido. É tão somente uma experimentação imagética dessa morte de loiras britânicas. E Força dos Sentidos... A grande questão aqui... E olha só, tem aula sobre cinema marginal lá no Introdução ao Cinema. Tem 2 aulas sobre cinema marginal no Introdução ao Cinema, movimento o qual o Júlio Bressani é um dos fundadores. Mas a Força dos Sentidos é aquele terror erótico brasileiro dirigido pelo Jean Garret, né? Mas eu vou de Memória de um Estrangulador de Loiras. Porra, apesar do... Nossa. Aqui é moleza, tá? Aqui é mole. Porque, assim, Canto dos Ossos... Esse filme, se eu não me engano, venceu o Festival de Tiradentes. Mas eu não curti muito o Canto dos Ossos. Nada contra, assim. Teve uma galera que gosta desse filme, mas eu não curti muito na época. E do outro lado, a gente tem o Despertar da Besta, né? Que é... Porra. José Mujica Marins, também conhecido como Ritual dos Sádicos. Que eu gosto mais do nome Ritual dos Sádicos do que o Despertar da Besta. Apesar de Despertar da Besta também ser muito bom, né? Tá. Aqui temos de novo mais um Jean Garret, tá? As Boas Maneiras, da Juliana Rojas e Marco Dutra, contra Mulher, Mulher, do Jean Garret. E aqui, gente, assim... Eu amo a Juliana Rojas e Marco Dutra. Eu acho a Juliana Rojas das melhores diretoras de hoje. Mas As Boas Maneiras não é dos filmes que eu mais gosto dela. Na verdade, eu acho a primeira parte do filme um filme à parte, sabe? E é um filme maravilhoso essa primeira parte do filme, porque ela vai conseguir capturar de alguma maneira esse terror, esse horror do parto, da gravidez, desse esperar um sujeito que suga por dentro a mulher. E esse sujeito que suga por dentro é uma criatura que vai crescendo aos poucos.
A segunda parte também é interessante de alguma maneira, porque essa criatura vai crescendo, vai amadurecendo. Só que a grande questão é isso, o filme ele vai se dividir em duas partes, e quando ele se divide em duas partes, ele vai se perdendo. Acho que a Juliana Rojas e o Marco Dutra, eles não recortam o filme, não estabelecem uma... Como é que eu posso dizer? Um recorte temporal que pudesse fazer com que ganhasse peso a parte... a dramaticidade da parte relevante, mais relevante, pelo menos pra mim, do filme. A segunda parte vai discutir amadurecimento, etc. Esse amadurecimento desse monstrinho como uma metáfora, de fato, da criação de uma criança, de uma mãe solo, e etc. Ainda assim, eu não sou tão fã assim de As Boas Maneiras. Gosto muito da primeira parte dela. Mulher, Mulher é maravilhoso. Então, Mulher, Mulher é incrível. E mais do que isso, é incrível e é estrelado pela Helena Ramos. A Helena Ramos é, talvez, se não é a grande musa das pornochanchadas brasileiras, e quando eu digo das pornochanchadas brasileiras, eu tô falando tanto dos dramas eróticos brasileiros como também das comédias. Ela vai fazer filmes como O Homem de Itu, por exemplo. Assim como também vai fazer filmes como O Palácio de Vênus, Dua de Fraga, Mulher, Mulher e etc. Se ela não é a maior musa, ela é uma das maiores musas do cinema erótico brasileiro. Aqui nós temos Excitação e Essa Noite Encarnarei Seu Cadáver. E aqui, gente, desculpa com muita força, tá? Porque Essa Noite Encarnarei Seu Cadáver é um dos maiores filmes brasileiros já feitos. Com certeza. Só que aqui é uma daquelas grandes injustiças cometidas pelo meu próprio embaralhamento dessa lista. Tá ligado? Eu falei lá no início, eu vou embaralhar porque eu sei que vocês, quando criam as listas, colocam as disputas mais inconcebíveis logo de início. E o meu próprio embaralhamento criou essa condição aqui. 2 dos filmes favoritos sendo... E um deles tendo que ser eliminados na primeira fase. Na primeira fase. Entretanto, eu vou ficar com Jangarré de novo. Excitação, filme de terror e ficção científica. Vocês aí, olha só. Vocês aí ficam dizendo que o cinema brasileiro não faz filme de terror? Que o cinema brasileiro é só filme de comédia, filme de drama pra sociólogo ver, filme de favela, tá ligado? Assim, primeira coisa, sabendo que todo esse discurso é um discurso ideológico vindo do norte global pra destruir a nossa indústria, porque esse tipo de filme é parte da nossa memória. Afinal, a comédia são as nossas chanchadas, as nossas pornochanchadas. O cinema pra sociólogo ver e cinema de favela são o nosso cinema novo, é nosso cinema marginal. Tá ligado? O cinema de putaria, que vocês gostam de dizer que o cinema brasileiro é só isso, também é a nossa pornochanchada. Ou seja, é um ataque institucional e ideológico a cada uma das fases do nosso cinema. Mas apesar disso, o nosso cinema também faz cinema de gênero. E a prova disso é Excitação. Excitação é um filme erótico, das pornochanchadas, portanto, daquela época, de terror e ficção científica. Que é mais gênero do que isso? Que é mais cinema de gênero do que isso? Então me desculpa, amigo. Você só não conhece cinema brasileiro. E tá tudo bem não conhecer, a não ser que você tenha vontade, portanto, de conhecer a despeito do... Assim, vamos lá. Você não precisa querer conhecer. Ninguém é obrigado a entender cinema, ninguém é obrigado a estudar cinema. Isso é um fato. Ninguém é obrigado. Agora, se você parte do pressuposto de que você vai ficar espalhando para Deus e o mundo que o cinema brasileiro é uma merda, você precisa pelo menos conhecer. Tá? Então, Excitação. Voltamos lá pra cima. Memórias do Estrangulador de Loiras contra Ritual dos Sádicos ou O Despertar da Besta. E aí, Júlio Bressani, 2 aulas sobre cinema marginal no Introdução ao Cinema, mas José Mojica Marins também é um grande expoente do cinema marginal brasileiro. E aí, amigo, Ritual dos Sádicos, de José Mojica Marins. Disputa entre filmes de Jangarré. Mulher, Mulher é um baita filme, tá? E vale dizer o seguinte, o cinema erótico brasileiro, e aí vamos fazer aqui voltar aqui pra câmera, o cinema erótico brasileiro, ele é muito rico.
tá? Eu pretendo fazer muito em breve, lá na Introdução ao Cinema, uma aula sobre pornô chanchado. E aí eu vou abarcar o cinema erótico brasileiro como um todo. Mas o cinema erótico brasileiro é muito rico, muito além do que as pessoas concebem com relação a ele. Ou seja, essas comédias bobalhonas e etc., que também são interessantes, muitas delas, e que levavam o público pro cinema. Então, seu avô, seu pai que fica espalhando que o cinema brasileiro é uma merda, ou sempre muito ruim, porque só tem putaria, etc., eu fico me perguntando todo dia assim, cara, cadê essa galera? Quem era a galera que ia pro cinema lá na época? Porque era teu pai, era teu avô que ia ver as pornô chanchado no cinema e deixava tua mãe em casa. Porque era isso. O cinema erótico brasileiro, ele era majoritariamente assistido por homens e as mulheres viam televisão. Teu pai ia lá pra pornô chanchada, teu avô ia lá pra pornô chanchada e hoje fica aí espalhando para Deus e o mundo por conta de um discurso ideológico que se insere a partir da década de 80 que o cinema brasileiro é uma merda por conta disso. Mas ele adorava ir. Ele adorava assistir os filmes da pornô chanchada no cinema. E na camaradagem. Porque se as mulheres não iam, era cinema lotado de homem. Era cinema lotado de homem. E aí aquela lógica voyeur que a gente fala, né? No escurinho, pra ver o mundo à sua frente, pra não ser visto vendo aquilo que tá assistindo. Experiência coletiva na sala do cinema. Seu avôzinho aqui, ou seu pai aqui, e do ladinho um outro rapaz, do outro ladinho outro rapaz, na camaradagem. E que maravilha que isso acontecia. Que maravilha que isso acontecia. Mas hoje fica espalhando que cinema brasileiro é uma merda. Tá ligado? Eu fico perguntando, cadê esse público? Ele sumiu, assim, do nada. Sabe? Mas o cinema brasileiro erótico, ele era muito diverso. Para além dessas comédias, havia um conteúdo dramático e existencial profundo. O Jean Garret, o Walter Hugo Cury, o Odi Fraga, são alguns desses representantes do cinema brasileiro que faziam esse cinema onde o erótico discutia tabus sociais muito profundos. Porque, claro, o desejo e o prazer são profundos. São tabus muito profundos na sociedade. Vocês entendem que o desejo e o prazer são tabus muito profundos na sociedade? Psicanaliticamente falando. Discutir prazer e desejo ainda hoje é muito difícil. Ainda hoje é muito difícil. E lá na década de 70, esses filmes da pornô chanchada estavam discutindo e desafiando essas ordens morais da sociedade. Discutindo prazer e discutindo desejo sob uma perspectiva psicanalítica, inclusive. Mulher, Mulher é isso, por exemplo. É um filme com teor psicanalítico profundo. A Fêmea do Mar, do Odi Fraga, por exemplo, também é isso. É sobre uma mulher que espera o seu homem, que foi pro mar e se perdeu no mar, e que recebe a visita de um homem misterioso, que conhecia o marido dela. E esse homem começa a se relacionar com a filha dela, com ela, e o filho dela também começa a ter desejo por esse cara. E aí, o filme é sobre discutir justamente esse prazer, e o prazer abrindo a cabeça das pessoas, literalmente. Lindíssimo filme. Lindíssimo, difícil, perigoso, desafia ordens morais de tabus estabelecidos socialmente. Então, assim, é muito complexo a pornô chanchada e o cinema erótico brasileiro. Não é só aquilo que a galera diz aí pra vocês, não. Assistam a pornô chanchada brasileira. Dito isso, entre Mulher, Mulher e Excitação, eu fico com Excitação, que também é um filme que discute bastante essas relações existenciais. O Despertar da Besta e Excitação. 2 GOATs aqui, e eu fico com Excitação de Jean Garret. Temos o primeiro finalista. Agora, À Meia-Noite Levarei Sua Alma ou Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas e Marco Dutra. Eu vou dizer o seguinte. O meu filme favorito do José Mojica Marim já passou. E eu fico entre O Ritual dos Sádicos e À Meia-Noite Levarei Sua Alma. Trabalhar Cansa é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos. Muito difícil fazer essa escolha, tá? Eu sei que de um lado tem o José Mojica Marins, o cara é muito importante. É o cineasta mais importante do terror brasileiro.
Eu amo José Mojica Marins. Desculpa. Trabalhar cansa. Aqui é bom, hein? Noite Amarela, Ramon Portumota. Filme de terror cósmico. Bastante inspirado em Lovecraft. Pelo menos pra mim, eu acredito. Nunca falei com o Ramon Portumota sobre isso. E Exorcismo Negro. Exorcismo Negro é o novo pesadelo do José Mojica Marins. Ou melhor, o novo pesadelo de Wes Craven é o Exorcismo Negro do Wes Craven. Porque, claro, Exorcismo Negro foi feito muito antes. É um filme metalinguístico sobre o personagem do José Mojica Marins possuindo o personagem do José Mojica Marins. Sobre o personagem do Zé do Caixão possuindo o sujeito José Mojica Marins dentro do filme. Baita filme. Exorcismo Negro. Morto Não Falha e As Filhas do Fogo. E aqui nós temos mais um filme representante do cinema erótico brasileiro. As Filhas do Fogo, do Walter Guccuri. Vê só o que eu tô falando pra vocês, como o cinema erótico brasileiro é muito rico. A gente tá falando de mais um filme de terror dessa época. Morto Não Fala é um filme muito interessante, muito legal, gosto bastante, mas As Filhas do Fogo, de Walter Guccuri. Animal Cordial e Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Porra, me respeita, na moral. Animal Cordial. Trabalhar Cansa e Exorcismo Negro. Aí, eu tenho que ser justo, né? Que assim, se eu fiz Trabalhar Cansa vencer A Meia-Noite Levarei Sua Alma, e teoricamente eu gosto mais de Meia-Noite Levarei Sua Alma ou Exorcismo Negro? Agora eu tô... eu gosto mais de Meia-Noite Levarei Sua Alma, né? Então, se eu fosse uma pessoa que carrega consigo o espírito da lógica, bastante kantiano, sabe? Se eu fosse essa pessoa, eu venceria Trabalhar Cansa. Mas como eu não sou, foda-se. Eu não vou fazer Trabalhar Cansa vencer 2 vezes o José Mojica Marins, gente. Desculpa. Assim, de verdade. Eu adoro Trabalhar Cansa, mas eu não vou fazer o filme vencer 2 filmes em sequência do Marins. Do Zé do Caixão. Ah, aí também já é demais. As Filhas do Fogo ou Animal Cordial? Animal Cordial, baita filme, mas As Filhas do Fogo. Exorcismo Negro ou As Filhas do Fogo? Gente, vocês precisam ver As Filhas do Fogo, tá? Vocês precisam ver esse filme aqui urgentemente. Dito isso, Exorcismo Negro. E aqui nós temos a final. De um lado, o filme de terror erótico e ficção científica com muita inspiração no terror italiano, terror popular italiano, desde Mario Bava até Lúcio Fulci, por exemplo. Ou Exorcismo Negro, um filme que na verdade é inspirado nos monstros universais americanos. Na verdade, o personagem do José Mojica Marins é isso, mas traz uma perspectiva da culturalidade brasileira e vai inspirar o cinema dali por diante, o cinema de terror dali por diante, não só brasileiro, mas sobretudo brasileiro. E que vai ser, de alguma maneira, mesmo consciente ou inconscientemente, o Exorcismo Negro, o novo pesadelo de Wes Craven. Aqui você... eu tô fazendo mistério, mas vocês já sabem, né? Excitação de Jean Garret. O melhor... E aqui tá o gabarito, tá? Pode tirar print do gabarito. O melhor filme de terror brasileiro já feito. E aqui eu concordo mesmo, tá? Eu acho Excitação o melhor filme de terror já produzido. Ponto. Ponto. Agora, é de filme brasileiro já produzido. Agora, é claro que o Jean Garret, ele é um dos grandes diretores conhecidos por fazer terror no Brasil, assim como o Walter Hugo Guccuri também é. E, claro, que o nosso principal diretor de terror no Brasil e o guru das produções de terror no Brasil e o maior cineasta de terror no Brasil continua sendo José Mojica Marins. Mas pensando nas individualidades, eu acho Excitação o melhor dos nossos filmes de terror.
Já assistiu Excitação? Já perdeu esse seu preconceito com o cinema erótico brasileiro? Vocês viram, né? A lista de filmes de terror brasileiro, grande parte delas produzidas na época do cinema erótico brasileiro. Até porque o erotismo carrega essa lógica do desejo, do prazer. E o desejo e o prazer carrega também culpa. E a culpa é um tema fundamental do terror. E o cinema brasileiro conseguiu capturar isso muito bem na sua história. Curtiram o vídeo?